Glória a Deus. Amados, tema Geração Viva é desperta. Então nós vamos, esta noite, nessa manhã, pedir ao Senhor para despertar, né? E o tema seria despertar para o poder de Deus. Nós vamos ler em Ezequiel 37 e depois nós vamos em Mateus 21. Ezequiel 37, do versículo 1 ao 11. Peço um pouco de paciência para nós lermos esses versículos. E depois nós vamos em Mateus 21, versículo 21 e o versículo 22. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: E veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e todos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Agora eu queria ir com os irmãos, Mateus 21. Vou ler o 20, Mateus 21, versículo 20. Glórias ao bom Pai. Jesus seca a figueira aqui. Queria que os irmãos atentassem para isso. Diz assim, versículo 20: E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Pode se assentar, queridos. Eu queria fazer uma oração com a autorização dos irmãos. Queria saber se os irmãos me autorizam pedir a Deus, se Ele quiser se manifestar de forma poderosa, como já tem manifestado aqui nesta noite. Os irmãos autorizam eu pedir a presença de Deus de uma forma forte aqui nesta manhã? Amém? E se por acaso Jesus quiser aparecer aqui neste lugar, porque Ele está vivo, não está? Se Ele quiser aparecer aqui, ou um anjo aqui, ele poderia? Os irmãos dão liberdade para o Espírito? Tá certo. Vocês acham que eu estou brincando, né? Eu vou orar então. Papai querido, Deus santo, Deus de mistérios, Senhor, o teu povo está dando liberdade, Espírito Santo, para a tua presença aqui neste lugar,
nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, venha estar sobre nós, em nós, entre nós, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, se manifeste de maneira especial, meu Pai. Senhor amado, se for da tua vontade, meu Pai, que tu pudesse, Senhor, aparecer aqui sobre este lugar, fazer algo, meu Pai, espetacular, meu Pai, para que venha aumentar, avivar a fé do teu povo. Tu fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fala com a tua igreja, manifesta sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu falo um pouco alto, querido, então você me ajuda aí, senão o pessoal não vai aguentar, né? Eu não sou muito educadinho para falar. Amados, Efésios 5,14 diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Ontem o Henrique, meu filho, levou a palavra lá em Paula Cândido, no Geração Viva lá, e ele lembrou que quando ele era criança e tinha que ir para a escola, e botava o relógio para despertar. Ele estava dormindo e botava o relógio para despertar, e quando o relógio despertava ele ficava bravo, porque tinha que acordar, tinha que levantar. Então aqui o versículo desperta tu que dormes é mais ou menos um significado desse. Às vezes quando Deus vem nos despertar, nós a princípio podemos ficar um pouco incomodados, mas é por uma grande causa. E nesta manhã, esse dia, eu não sei, você que está nos vendo e ouvindo aí, não sei o horário que você vai estar nos vendo e nos ouvindo, não fique incomodado, desperta-se, porque o Senhor nesta manhã, Ele quer manifestar o seu poder em nós e através de nós aqui nesta manhã. Olha que maravilha, meus queridos. Ontem nós iniciamos lá também o Geração Viva, é o primeiro Geração Viva lá que Paula Cândido está tendo a oportunidade. E muito lindo, irmãos, a presença do Senhor. Não somos nós, é Deus. Quando Deus tem liberdade, igual vocês deram liberdade para Ele se manifestar, Ele se manifesta. Os irmãos estavam ensaiando ontem à tarde, o grupo de louvor, na tardinha, eles estavam ensaiando e passou um homem lá fora e viu, ouvindo aquele ensaio. Ele parou ali na porta e ficou ali ouvindo o louvor. Depois de ouvir um tempo, a irmã se aproximou dele, a irmã Giselene, conversou com ele. Ele contou que tinha saído da cadeia, tinha poucos dias, e aquele louvor, olha só, irmãos, o louvor, quer dizer, a presença do Espírito Santo foi tocando nele. Os irmãos, depois que pararam o ensaio, foram até ele e convidaram para entrar na igreja. E ele disse que não poderia entrar, que ele estava armado. Oh glória! Estava com cocaína também no bolso. Os irmãos: não pode entrar, venha como estás. E os irmãos oraram com ele. Ele, aos prantos, entregou a sua vida para Jesus. Só Deus pode fazer isso, queridos. Só Deus pode fazer isso. Olha como é maravilhoso. Só Jesus. Eu quero nesta manhã conversar um pouco com os irmãos sobre esses versículos que nós lemos aqui. Sabe, amados, muitas vezes aqui nós lemos o vale de ossos secos. Muitas vezes, longo da nossa vida, queridos, nossa vida cristã, nossa vida com Cristo, as lutas vão às vezes aumentando. Muitas vezes nós oramos, não temos as nossas orações respondidas. E às vezes nós estamos com os olhos, com as coisas aí fora. Nós não estamos com os olhos, às vezes, na palavra de Deus. Nós estamos com os olhos na promessa de Deus. Nós estamos vivendo por vista e não por fé. E com essas lutas, ao passar do tempo, nós vamos enfraquecendo na fé. E nós, aqui você viu que no versículo 11, o profeta foi levado, pelo Espírito até este vale. E Deus disse para ele que aquilo era a casa de Israel. Muitas vezes a gente se encontra num estado de latência, de dormência, dormindo aqui, desperta tu que dormes, enfraquecidos na fé. E às vezes vamos enfraquecendo tanto, porque o inimigo vai trabalhando devagar muitas vezes, e nós vamos sendo envolvidos com os problemas do dia a dia, às vezes financeiro, às vezes familiar, enfim, tantas situações, e nós vamos nos tornando aos poucos como um vale de ossos secos.
Mas, amado, nesta manhã, o Senhor quer que você saiba que o vale de ossos secos é o melhor momento para vir um grande avivamento sobre o povo de Deus. Aleluia. Então, se você está entristecido, se você está fraco na fé, lembre-se, o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Ele quer reviver você, Ele quer restaurar você, Ele quer trazer um avivamento em você e através de você. Aleluia. Queridos, para sairmos desse estado de latência, a primeira coisa que nós vimos aqui nesse texto de Ezequiel 37 é que é necessário que Deus levante alguém com autoridade, como Ele fez com Ezequiel aqui, e que essa pessoa ou essas pessoas, a liderança da igreja, o líder da célula, ou se profetize sobre o povo de Deus, profetize sobre o vale de ossos secos, profetize sobre aquele que está dormindo, aleluia, para que possa ser restaurado. Profetize com a autoridade de Deus. Veja bem, meus queridos, aqui, muito interessante que o profetizar aqui, meus queridos, veja bem, Deus falava com Ezequiel, o profeta, e Ezequiel profetizava. Deus falava, você vai ver durante o texto aqui, e Ezequiel profetizava. Então, meus queridos, a autoridade que Deus nos dá para que a sua oração seja respondida, para que algo grande, maravilhoso possa acontecer, é preciso que você esteja 100% dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita dentro de mim e de você. Deus fala, hoje o Espírito Santo de Deus fala e você profetiza, aleluia. Não é uma palavra que você resolveu assim, vou escolher uma palavra aqui na Bíblia, não, é Deus falando. É por isso que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você e de mim, porque Ele fala conosco, aleluia. Você disse que Ele está vivo, se Ele está vivo, lembre-se, Ele está vivo dentro de você, aleluia. Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que é Deus morando dentro de você. Então nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, desenvolver uma intimidade com Deus, para nós podermos ouvir a voz de Deus e diferenciar a voz de Deus da voz do eu, da voz do inimigo nas nossas almas. Então, mas para isso é necessário que haja intimidade. Aqui Ezequiel não teve dúvida, porque ele tinha intimidade com Deus. Você vai ver várias passagens, Deus levando Ezequiel, falando com Ezequiel. Queridos, nós, quando desenvolvemos essa intimidade com Deus, queridos, nós assumimos a autoridade de Deus. Não somos nós, mas Deus falando através de nós, Deus falando em nós. Igreja do Senhor, então a primeira coisa, é necessário que alguém profetize. Aí você diz assim: já sei, pastor, é o senhor que vai profetizar aqui nesta manhã. Vou profetizar sim, mas Deus está dizendo, é para você profetizar primeiramente sobre a sua vida. Profetize vitória sobre a tua vida. Profetize, assuma a autoridade que Deus lhe deu. Repreenda o inimigo lá na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Profetize você. Profetize, aleluia, sobre a vida da cidade, da nossa nação, sobre os seus vizinhos, sobre as pessoas. Deus espera que você use da autoridade. No texto Mateus 21 aqui, queridos, olha só, ele disse aqui, Jesus que disse, você está falando, é o Antigo Testamento, é uma profecia. Preste atenção aqui, Jesus disse assim para os discípulos, que os discípulos estavam ali meio descrentes quando viram que a figueira secou. E ele disse assim, olha só, 21, no final: e a este monte dissertes, dizer, profetizar, dizer uma palavra vindo de Deus. Nossas palavras têm autoridade. Então,
Se você fica falando para o seu filho, fica falando para a sua filha, fica falando para o seu marido, fica falando para a sua esposa, fica falando para o seu patrão, para o seu chefe, e dizendo, isso aqui e falam coisas ruins, negativas. Se você vive como aquele personagem antigo, do desenho animado, ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, como que a tua vida vai mudar? Profetize bênção sobre a tua vida, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que você vai ver as coisas acontecer. Muitas não é declaração positiva não, meus queridos, isso é um engano de Satanás. Declaração positiva é quando você sai aí falando as coisas que vêm na tua boca. Agora, profetizar com autoridade, declarar com autoridade, é quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala e você profetiza. 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 Em nome de Jesus eu profetizo bênção sobre a tua vida, Josué, sobre a tua família, sobre as tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Ele fala e você profetiza. A segunda coisa, meus queridos, é necessário, aqui nesse texto, Mateus 21, você ter fé e não duvidar. Eu tenho visto, queridos, fé e não duvidar, porque a dúvida, Tiago falou que a dúvida, meu querido, impede que você receba as bênçãos. Você não vai receber. Se você estiver com dúvida, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da autoridade de Deus. E se você está duvidando no teu coração, como é que você vai sair daqui abençoado? Como é que você vai receber a tua bênção? Eu tenho visto as pessoas perderem as bênçãos, porque duvidam em seus corações. Estão duvidando que Deus ainda está vivo. Estão duvidando que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou, que Ele se faz presente. Aleluia. Se você profetizar, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, tudo pode acontecer, sem duvidar, ter fé. A fé, irmãos, se você volta no texto de Ezequiel aqui, você vai ver que aqui no Ezequiel 11, o povo perdeu a esperança. Quando você não tem mais esperança, o que é? Não tem fé, porque fé tem a ver com esperança, não é só esperança. Tem gente que confunde fé com esperança, mas fé tem a ver com esperança. Se não tem esperança, não há lugar para fé. Mas acho que Romanos 4, 17 ou 18, Abraão creu, teve esperança aonde não havia mais esperança. Não tinha mais esperança de Sara ter filho, né? E ele teve esperança aonde não havia mais esperança. Então, meus queridos, é preciso ter uma fé dirigida por Deus, porque a fé vem de Deus, não é fé, não é sua. Deus nos presenteia com fé. A Bíblia fala de pessoas sem fé. A Bíblia fala com pessoas de pequena fé. A Bíblia fala de pessoas que têm fé. A Bíblia fala de pessoas com tanta fé. A Bíblia fala de pessoas com grande fé. Que nesta manhã, que neste momento, a sua fé venha subir um degrau a mais. Se você está sem fé, que você venha ter fé. Se você está com pequena fé, que você venha ter tanta fé que nesta manhã, aleluia, para que Deus possa operar em você e através da sua vida, aleluia. O nosso Deus é poderoso, meus queridos. Você está olhando às vezes para o seu problema, você está olhando um monte de problemas, você põe o problema um gigante. Mas o nosso Deus é muito maior, queridos, muito maior. A palavra dele nos garante. Nosso Deus, Ele pega com suas mãos todas as águas. Já pensou o tamanho da mão dele? Os pés deles descansam sobre a terra. Você já pensou o tamanho do pé dele? Os irmãos que jogam bola aí, já pensou? Você dá um chutinho nessa bola chamada terra? Ele tem todo o poder. Com a palavra dele, Ele criou todas as coisas. Ele criou os mundos, céus e terra, e tudo que nele há. Ele é o Criador. Esse Deus que você serve, e esse Deus tão grande, aí você fica confuso. Esse Deus tão grande mora dentro de você. Esse Deus tão grande podia ter
está lá no céu. Ele podia ter escolhido permanecer lá, o Espírito Santo permanecer no céu, mas ele escolheu morar e habitar dentro de mim e de você. Então, queridos, desenvolva essa intimidade, fale com Ele, desenvolva. E como é que você desenvolve uma intimidade com Ele? Estando sempre orando. A Bíblia fala orar sem cessar. Então ore, querido, várias vezes. Às vezes você faz uma petição a Deus e quer que Ele responda uma pequena petição, uma pequena oração. Às vezes, se é urgente, Ele vai te socorrer, mas às vezes é necessário orar anos e anos. Terceira coisa, queridos, é necessário que você ore segundo a vontade e os propósitos de Deus. 1 João 5,14. Queria que você lesse aí. 1 João 5,14. Olha o que diz. Diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Então veja bem, então para você ter a sua oração respondida, para você poder usar a autoridade de Deus, é necessário que a sua petição, que as suas orações estejam em conexão com a vontade e os propósitos de Deus. Você sabe o que é orar, queridos? A concordância Strong fala nos originais que orar é uma palavra assim, é mais ou menos assim, proseuxomai, quer dizer pros, trocar, euxomai, desejo. Então orar, segundo os originais, segundo a concordância Strong, significa trocar desejo. Orar é trocar desejo. Desejos com quem? Com Deus. Como que sua oração pode ser respondida se você está em confronto à vontade de Deus? Se você está contra os propósitos de Deus? Então orar é trocar desejo. Deus fala aqui como Ezequiel estava fazendo. Por isso que houve um reboliço. Por isso que tudo foi mudado, queridos. Por isso que a casa de Israel, a igreja, você, a sua vida, olha aqui. Quando nós estamos em conexão com Deus, aleluia, com a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então orar é trocar desejos com Deus. Deus fala os desejos dele, o propósito dele para a sua vida, para a minha vida, e nós oramos sobre aquilo. Quando nós somos meninos na fé, acabamos de chegar na igreja, você faz um monte de petição. A Bíblia não tem problema, porque a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, que o Espírito Santo, né, vamos dizer assim, ele traduz e envia a tradução para Deus. Mas quando você vai passando o tempo na igreja, você já é um adulto espiritual. Deus já espera, e depois se torna um homem, uma mulher madura espiritual. Deus já espera que você saiba como orar, que você já tenha, ore como aqui Ezequiel fez, dirigido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas estão orando contrário ao propósito de Deus, e quer que Deus abençoe, querido. Me desculpe, não vai acontecer, porque você está orando contrário à vontade e o propósito de Deus. Ah, pastor, eu estou orando há muitos anos. O cara é casado, a mulher é casada, está orando, né? Aí o cara viu uma moça bonita ali, e ele é casado, e está orando para ele amar aquela esposa, para aquela mulher jovem, aquela jovem amar. Aí, irmãos, o propósito de Deus é para que o homem ame a sua esposa. Você pode morrer de orar contrário ao propósito de Deus. Aí a jovem, né, está aqui e está orando para um casamento e diz: Senhor, me dá um marido abençoado, amém. Oh Senhor, me dá um marido que eu vou mandar nele. Se lascou, irmão, com a sua oração, porque o propósito de Deus é que a mulher seja submissa ao marido. Você está orando contrário ao propósito de Deus. É difícil entender isso, aí cria frustrações. Eu já tive muitas frustrações, porque eu não tinha entendido isso ainda. Vários textos falam: pedir, e dá-se-vos-á. Então eu vou pedir, está escrito vários textos, pedir, então vamos pedir. Não, irmãos, é pedir, mas tem um texto para complementar, segundo a vontade e o propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Eu pedia, aí vem uma frustração. Às vezes, muitas vezes a sua frustração, a sua falta de fé, muitos têm decaído na fé, é porque estão orando contrário à vontade e o propósito de Deus, e aquela oração não é respondida, e ele vai enfraquecendo na fé, e vai indo, sai da igreja, porque eu estou orando, Deus não me responde. Claro que não responde, você não consultou a vontade dele, você não consultou o propósito dele para a sua vida. Eu sou um jovem de 60 aninhos. Imagine, e eu gosto de estudar, gosto de ler. Aí formei pouco tempo em direito, já tinha uma outra faculdade. Aí eu falo, não, o negócio eu quero ser médico. É chique ser médico, eu quero ser médico também. Pronto, ou dentista, sei lá. E eu resolvo fazer uma faculdade e fazer medicina. E começo a orar. Você acha que Deus vai me passar, irmãos? Você acha que Deus vai estar comigo neste negócio? Se a minha chamada, se a minha vocação é pastorear, aleluia, tem que estar em conexão com vontade e o propósito de Deus. Outra coisa muito importante aqui, queridos. Agora, você que é menininho na fé, chegou agora há pouco tempo, continue pedindo, pode pedir, tem vários versículos na Bíblia falando para você pedir, então peça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa palavra pedir é João 14:13, nesse versículo Mateus 21, e também aqui em João 14:13, e em diversos outros do Novo Testamento. A palavra pedir, ela é aiteo. Ela significa, além de pedir, declarar, perguntar, indagar, entender e ordenar. Então ela não é só pedir. Então se você, não pastor, eu quero continuar pedindo, então peça, querido, amém, glória a Deus na sua vida, continua pedindo, não está errado. Agora, se você já cresceu na fé, se você já tem intimidade com Deus, aleluia, se você está acostumado a orar, então, e o Espírito Santo de Deus te dirige, como dirigiu Ezequiel, e como Jesus disse aqui para os discípulos. Jesus disse para os discípulos: se você falar, dizer para o monte, olha só, ele não falou assim, pede para o monte. Ele não falou para pedir, ô montinho, montão, sai daqui ou não. Não, ele disse, diga ao monte, erga-te daqui. Pedir, porém, com fé e dirigido por Deus. Muitas orações, queridos, manifestam um demônio aqui dentro da igreja. E aí? Aí você vai falar, eu tenho falado aqui nas orações de manhã, aí manifesta um demônio, você fala assim, demoninho, por gentileza, você poderia sair desse corpinho que não te pertence? Você acha que o demônio vai te ouvir? Você acha? Vai falar igual aqueles lá que falaram assim, Paulo eu conheço, Jesus sei quem é, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço não. E ó, Paulo naqueles caras. Você tem que olhar para ele, dirigido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, pela autoridade que Deus nos deu, mas dirigido por ele, porque o próprio Jesus expulsava demônio pelo poder do Espírito. Imagina eu e você. Aí alguém me chama, pastor, manifestou um demônio aí, vão lá. Foi o quê? O quê? Eu vou, peraí, vou dobrar meu joelho, vou perguntar a Deus, ao Espírito Santo, o senhor vai comigo até lá? O senhor está comigo neste negócio? Você falar não, eu falo, ô irmão, eu chamo o pastor Davi. Não vou, irmão. Aí você fala assim, eu estou contigo, vai meu servo. Aí eu fico cheio do poder de Deus. Hulk, agora eu vou, Hulk espiritual, pela autoridade do Espírito Santo. Eu e o pastor fomos fazer uma visita, né, pastor? Fomos fazer uma visita, pastor, olha só, pastor, muito meu amigo, né? Já vamos fazer uma visita na hora do almoço, irmão. Aí nós fomos, descemos num lugar muito esquisito, lá embaixo assim, a casa não tinha nenhum móvel, irmão, só Jesus, né? E nós chegando lá e tal, o pastor abriu a Bíblia, eu já fico agitado, meu espírito fica agitado, né? Quando eu vejo demônio por perto, meu espírito já fica agitado, né? E aí o pastor abriu a Bíblia e nós conversamos, eu falei, o pastor falou. Aí o pastor
estava falando, explicando. Falei, peraí, pastor, não tinha um móvel na casa, irmão. Eles moravam em cima, outra hora morava de lado, outra hora morava embaixo, tinha 3 moradas e eles cada hora não tinha um móvel. Aí eu junto com o pastor estava orando, explicando lá uma passagem e tal, né? Aí eu peguei e saí andando lá na casa. Falei, posso orar na sua casa? Né? A estratégia é essa, né, irmão? Enquanto um está pregando, o outro está orando, né? Quando é o casal, um está pregando, o outro está orando. Minha esposa está ali orando, está falando com Deus. É assim que funciona. Aí o pastor está lá pregando e eu saí orando na casa. Quando eu olhei assim, passei assim atrás, assim, atrás da parede onde ele estava encostado, tinha 2 foices amoladinhas lá, irmão. Mas estava até brilhando a amolação dela. Aí quando eu voltei, o pastor estava lá sentado na porta, já fiquei na porta de saída. Já fiquei pronto, irmão. Brincadeira à parte, irmãos. Mas Deus nos deu autoridade, querido. Mas aí você tem que olhar para o inimigo, para que ele tema e saiba que Deus está. Ele sabe que o Espírito de Deus está em você. Ele só está em dúvida se você vai usar da autoridade. Você vai olhar para esse inimigo. Consulta o Espírito Santo, que às vezes você tem que tirar algo, mas não importa, né? Digamos que o Espírito diz, repreenda. Você vai olhar para aquele, né, possesso e dizer assim, em nome do Senhor Jesus, saia agora. Até você assustou, né? Ficou contrariado aí. Imagina o demônio. Falar com autoridade, não sua autoridade, a autoridade que Deus nos deu, dirigido pelo Espírito Santo. Ele, bate em retirada. Então, meus queridos, aqui Jesus falou para ordenar ao monte. Tem outra situação, queridos. Tem outra situação. Mateus 8, 26. E disse-lhes Jesus: por que temeis, homem de pouca fé? Olha que nós falamos de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus estava ensinando para os discípulos, como ele fez aqui. Aqui ele falou, você pode falar, vocês são discípulos de Jesus? Eu sou. Nós somos discípulos de Jesus? Então Deus te deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Volta a falar. Dirigir. Eles viram Jesus andando sobre o mar, achou que era um fantasma. Às vezes a gente está tão desesperado, esquecemos que nós temos um Deus poderoso, que temos um Deus grandioso, e a gente fica desesperado, perdido, queridos. Mas Jesus olhou aqui e disse, olhou para o vento. Ele não pediu vento, ventinho, ventão, por favor, você pode sair ou não? Não. Ele repreendeu o vento e o mar. Ah, pastor, foi Jesus. Quer lembrar que Jesus aqui estava 100% homem? Era Deus, mas ali ele repreendeu como homem, para que nós venhamos aprender. Ah, pastor, é só Jesus. Eu contei aqui esses dias que já umas 3 ou 4 vezes lá em Paulacândia, os irmãos orando, repreenderam a chuva e a chuva parou. A autoridade está sobre nós. Elias era homem, a Bíblia que diz, querido, como eu e você. Mandou parar de chover, parou. Dirigido por Deus. Mandou que voltasse a chuva e a chuva retornou. Dirigido por Deus. Essa autoridade está sobre nossas vidas. Ah, pastor, estiver dando uma tempestade, eu chegar ali, erguer a mão, vai parar a chuva? Não, filho, não é assim. Você vai consultar a Deus. Se você estiver no meio da estrada e a chuva cair, e muito, e você tiver a perigo, você fala, Senhor, posso repreender essa chuva? Ou se sua fé for menos um pouquinho, depende da altura da sua fé. Se for pouca fé, tanta fé, grande fé, sem fé. Se for um pouquinho de fé, fala, Senhor, acha um lugarzinho para me parar. Pouquinha fé. Aí se você tiver assim tanta fé, você vai falar com Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, posso repreender essa chuva? E Ele vai dizer, Deus vai dizer, oh, que maravilha! Ah, meus filhos, meu servo, como falou de Jó. E você estende as mãos, meu querido, e os ventos vão te obedecer, e a chuva vão te obedecer. Oh, glória, irmãos. Esta manhã, desperta tu que dormes. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te lembrar da autoridade que Ele colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Use a autoridade. E o último exemplo aqui eu quero trazer para os irmãos. Você fala, não, mas foi Jesus, irmãos. Moisés estava com muitos de nós.
também por várias vezes já estive assim. Espero que eu não venha cometer os mesmos erros de novo, né? E Êxodo 14, versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés olhou, mar vermelho para frente, toda aquela multidão, provavelmente umas 3 milhões de pessoas. Atrás o exército do faraó. Moisés, que tinha sido usado por Deus, já tinha determinado, já tinha declarado 10 pragas. Ele já tinha experiência com Deus. Ele já não era para ser menino na fé mais. Ele já teve experiências com Deus, já era para ele agir como um adulto, de alguém que já foi enviado. Ele passou 40 anos como príncipe, 40 anos lá em Midian, 40 anos. Agora ele vai sair para entrar 40 anos no deserto. Ele já tinha 80 anos de experiência, queridos. Aí ele fala, vai. Aí ele fez certo, irmão. Você pode fazer isso também. Ô Jesus, o que eu faço? É isso que eu faço. O que eu faço agora? Olha lá, e o exército lá, o mar aqui. Eu estou só imitando, né, de uma forma mineira, né? E o que eu faço, Jesus, desesperado? Jesus, olha que, perdão, Deus, olha que Deus disse para ele. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Deus disse a Moisés, querido, para ele estender a mão, levantar com a mão o cajado e a outra mão, e falar, e dizer, e falar, e declarar, e ordenar para o mar, e fenda-o. Eu não sei a palavra que ele disse, mas, né? Abra que é o que nós vamos passar, não sei. A autoridade que Deus nos deu, querido. Amados, Jesus é maravilhoso. Que Deus possa te usar com autoridade. Primeiro sobre a sua vida. Comece profetizando sobre a tua vida. Depois profetize, queridos, sobre a vida dos seus parentes, sobre seus vizinhos. Profetize dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridos.